Nós não podemos esquecer dos autistas adulto. Nós só falamos de autista criança. Nós só falamos de autista quando ele é criança e depois vira adolescente. Comecei um outro projeto também em 2021, né? Por algumas intercorrências, algumas dificuldades que a gente enfrentou politicamente, né? A gente segurou um pouco o pé, mas a gente não parou e a gente continua lutando para ter um espaço para atender os autistas. Nós não podemos esquecer dos autistas adulto. Nós só falamos de autista criança. Nós só falamos de autista quando ele é criança e depois vira adolescente. Depois dos seus 13 anos de idade, depois que passa esse período, para onde eles vão? Qual escola eles vão estudar? Que local eles vão participar? Né? E os pais? Uma grande maioria dos pais são já idosos. Como cuidar de idoso e de um autista dentro de casa? E sem falar do que os pais estão passando, do que as mães estão sofrendo. Os pais estão lá trabalhando, mas as mães estão ali sofrendo. Às vezes falta neuro na nossa cidade, né? Que é um problema que a gente ouve muito falar. Claro que neuro, em todo, né, o estado de São Paulo, o Vale do Paraíba, tem pouco neuro. Mas que possam ter mais neuro, possa para poder atender, laudar essas crianças, né? Que essas crianças possam ter a medicação certa para poder estar. E claro que o meu projeto é ter uma casa autista aqui na cidade, mas uma casa autista diferenciada. Que os pais possam deixar o seu filho de manhã e pegar seu filho no final da tarde. Que os pais possam trabalhar. Que os pais possam ter um período entre o casal, eles poderem sair, eles poderem almoçar junto, eles poderem também viver um pouco o que a sociedade vive. Então, é um trabalho e um projeto que a gente está trabalhando forte também para que a causa autista tenha um reconhecimento na nossa cidade, que ainda falta muito, mas muito ainda, para os autistas de Pindamonhangaba. Até um adendo, né, sobre esse assunto, é muito específico, porque assim, alguns autistas têm algumas necessidades Sim. diferentes, Um, né? dois, três. Várias, e são vários graus também, né? Sim, Então é importante a gente ressaltar sobre isso, porque a nossa cidade ainda precisa de muita estrutura profissional sim. para atender essas crianças, adolescentes e adultos principalmente. Porque acho que quanto mais tardio é diagnosticado, fica pior para você saber o que fazer, né, como lidar. Eu já tenho contato também, né, com crianças autistas, eu tenho um sobrinho autista, e uma das coisas que eu Eu aprendi também tenho um sobrinho. durante esse período foi como que eu conseguia conversar e chegar mais próximo dele. Porque eu vi as fases, né? E as fases do autista são bem diferentes, mas também bem parecidas, né? Eles têm fotossensibilidade nos olhos, eles têm dificuldade com barulho, né? Para eles é muito sensível a sensibilidade ao barulho, mas eles também são muito específicos quando eles gostam de alguma coisa. E assim, o meu sobrinho, eu percebia muito que ele gostava muito de vôlei, já criança, assim. Então, quando ele foi diagnosticado já aos 2 anos, então, isso ajudou bastante. O que a gente conseguiu acompanhar. Só que ainda assim, na nossa cidade, ele teve bastante dificuldade, né? A minha cunhada teve bastante dificuldade em conseguir espaços para ele. Porque ele sendo uma criança que gostava de vôlei, quem iria dar uma aula de vôlei para ele num lugar coletivo que fosse de inclusão? Ele não conseguiu. Ela deixou para fazer aula, inclusive, assim, é um ponto de atenção, tá? Quem acompanha a gente aqui sabe que eu gosto também de conversar um pouco das coisas que a gente passa Sim, também. sim. Porque é da população, né, Julinha? Acho que isso é importante. E ele foi para fazer a aula de vôlei e quando a minha cunhada voltou para buscar ele, ele estava no canto sozinho, todos jogando na quadra, e ele com a bola no canto da quadra sentado sozinho. Ou seja, não tinha como incluir. Um professor só não dá conta de um time todo. Imagine de um time e mais uma criança autista que precisa de uma atenção redobrada. Nas escolas, muito mais, né? A gente vê aí projetos e projetos vindo para poder atender crianças autistas nas escolas. Às vezes eu vejo, morando próximo do Rubens Amit aí, eh, vendo situações que crianças ficam, às vezes, assim, dispersas na escola por conta de não ter preparo para essas crianças. E acho que é muito importante a gente atentar não só dentro de casa, mas conseguir sim dar voz a essas pessoas, a essas mães, porque não é só o autista que precisa da atenção, os pais se Sim. sobrecarregam. Eles precisam de cuidados psicológicos, de cuidados físicos e mental, e cada vez mais difícil. A gente tem projeto aí de ecoterapia, e eu trabalhei com ecoterapia, né, na universidade.
como eu fiz zootecnia, a gente tinha um projeto que era para crianças autistas, síndrome de Down e paralisia cerebral. E aí a gente trabalhava com esse grupo e ali eu vi tantas evoluções, fica à vontade. Vi tantas evoluções, criança começar a falar, o adulto começar a se movimentar melhor. E aí, quando eu chego na nossa cidade, que eu via que tinha um projeto de ecoterapia, eu sinceramente tinha uma expectativa maior, né? Porque a gente vem, nossa, me formei, eu tô na área, é uma coisa que eu gosto, eu queria ter esse contato, essa linguagem com meu sobrinho também mais próxima, porque eu já estava entendendo as necessidades dele. Mas como que eu conseguiria ajudá-lo, né, a desenvolver? E eu não era, assim, a minha área não era profissional para ajudar ele a desenvolver só em um âmbito, né? Eu conseguia ir ajudar ele numa terapia com os cavalos, por exemplo, Sim. que é o que eu me formei. E é uma demanda que a gente vê que às vezes fica muito difícil. E cada ano que passa, a gente tem mais crianças autistas nascendo, mais diagnósticos acontecendo. E a gente vê que tem grupos aí que às vezes fala assim, nossa, mas mesmo a gente fazendo tudo, gritando, correndo atrás, ainda está muito difícil a atenção para nós, mães e pais autistas. Porque o custo de tudo isso, de um remédio, o custo do atendimento ali, né, da fisioterapia, é ainda muito caro.